Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje num evento externo e aproveitamos e encontramos aqui a professora Fernanda Travassos. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Travassos, professora do Colégio Técnico da Universidade de Goiás, responsável pela disciplina de Alimentos e Bebidas em Cozinha, do curso técnico em hospedagem do Colégio Técnico da Rural. Eu sou formada em Economia Doméstica, fiz mestrado e eu acho que doutorado com essa moça aqui, ó, em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Rural também. Que me motivou a trabalhar com alimentos, né? Nutrição, alimentação. Toda essa frente teve início, na minha época era pré-vestibular, hoje é Enem, mas lá, né, na minha juventude. E só foi se fortalecendo, na verdade, essa vontade, né, de trabalhar com alimentação e nutrição na graduação. Quando eu decidi fazer pós-graduação e me deparei com a parte prática que eu desempenho atualmente, né, em diversas frentes, tanto na área de alimentação, de educação alimentar e nutricional, estimulando a alimentação adequada e saudável, justa, através da gastronomia consciente, através da disciplina, através de projetos de pesquisa em várias frentes, mas as principais do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também tem esse papel, né, de promover alimentação adequada e saudável, a segurança alimentar e nutricional para o aluno. E nesse contexto de promoção de alimentação adequada e saudável, a gente atua em diversas frentes de pesquisa, extensão, docência. São diversas as atividades desempenhadas pela minha função de professora, né, atuando ali no Laboratório de Alimentos e Bebidas em Cozinha do seu curso. Hoje eu posso dizer que eu até me envolvo com o plantio de microverdes, flores comestíveis, na produção agroecológica do colégio, através de parcerias que a gente vai fazendo, né, conta do trabalho que a gente desempenha. Então, e a gente é bacana porque a gente tem uma exploração ali do setor, do colégio técnico, né, do nosso quintal produtivo, muito efetiva. Então, a gente vai descobrindo novos alimentos, novos sabores. E aí você pode falar um pouquinho pra gente desses novos sabores, então, essas flores comestíveis, como é que funciona? A gente tem um parceiro que é o agrônomo Hugo, responsável pela produção agroecológica animal e vegetal do curso técnico em agroecologia. A gente começou a parceria que partiu assim, ele percebeu que eu usava muita coisa da horta nas aulas práticas e aí ele, poxa, por que a gente não se une? Eu vejo que você precisa e produz por meio disso. E aí a parceria deu muito certo ao longo aí de 4, 5 anos. A gente vem plantando novos alimentos na horta, descobrindo plantas alimentícias não colonizadas no nosso quintal, né? No espaço do colégio técnico. Então a gente tem usado, por exemplo, tá? São diversos os alimentos, a castanha de umbuba ou castanha do Maranhão, que na verdade é considerada uma planta alimentícia não colonizada, que é enorme, tem um formato parecido com cacau, mas que as castanhas conseguem ser, enfim, assadas ou consumidas in natura, e a gente tem usado nas preparações. Então, a gente já torrou e já usou em finalização de saladas, de preparações doces, como sorvete de banana com aipim. Então, a gente consegue ir com as flores comestíveis, que a gente tem zinnia, cosmos, flor da mostarda, uma infinidade de flores hoje, decorando, colorindo, né, todos os pratos que a gente consegue ali pensar e montar. E tudo vai muito de acordo com a sazonalidade, né, dessas culturas. A gente respeita muito essa questão da produção e do tempo de maturação, desse calendário produtivo. Então a gente vai fazendo esse diálogo
diretamente com o campo, direto do campo à mesa, de levar essa produção que o colégio disponibiliza, propositalmente, com uma horta ou não, né? Porque a gente pensa, se a gente pensar nas plantas alimentícias não colonizadas, elas nascem ali no nosso quintal espontaneamente, e durante as vivências que a gente faz com os alunos, a gente vai descobrindo com o agrônomo, claro, com a politécnica do agrônomo, a gente vai descobrindo novas culturas e aderindo, adotando nos pratos, além de parcerias como a Feira da Agricultura Familiar, que tem a Universidade Rural. A gente teve um incentivo financeiro da organização IDEAMP, que é uma ONG não governamental internacional, que foi, na verdade, esse recurso foi repassado de uma ativista, Daniela Custódio, foi nossa aluna, aluna da professora Cátia Tabai de graduação, e que trouxe, a professora Cátia intermediou esse contato, ela trouxe parte desse recurso que era destinado à produção agroecológica local. Então a gente conseguia incentivar o comércio local, o comércio justo, e trazer esses ingredientes que não comumente encontrados em mercados tradicionais para a realidade alimentar do aluno através do que a gente preparava na disciplina. Então, aí eu ia perguntar como os alunos ficam frente a esses ingredientes novos, diferentes. Então, bacana quando a gente apresenta o prato, né? Quando a gente faz a leitura, esse é um sorvete, por exemplo, de aipim com banana. Aipim, sorvete de aipim. E quando eles degustam, uau, professora Castanha, aqui ficou diferente. Eles vão identificando aquele produto, a aplicabilidade diferente daquele ingrediente, naquela preparação, e eles se deliciam. Assim, é muito legal a surpresa, né, que a gastronomia consciente, através de cores, e sabores, e saberes, acaba proporcionando para o aluno. Então, a análise sensorial também entrando para dar o diferencial aí no produto. De fato, é uma produção de tomates coloridos muito bacana, foi o trabalho de conclusão de curso de uma do curso da engenharia de alimentos. A gente tem aí a produção de 40 variedades de tomates no circuito, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho, parceria com a equipe de pesquisa, a professora Cátia trabalha também, norteando, né, sobre a metodologia de análise sensorial, e a gente conseguiu perceber e incentivar o consumo desses tomates através dos provadores que foram chegando para fazer a degustação, e a gente, além de desenvolver, né, esses resultados, essa parte sensorial, a gente consegue incentivar o consumo desses alimentos através desse trabalho. Então, você poderia falar um pouquinho dos desafios que você tem trabalhando nesse site? Um dos principais desafios, de fato, a gente tem um pouquinho de dificuldade de diversificar esses produtos, né, e o que fortaleceu na época do financiamento pela ONG possibilitou, né, essa diversificação de ingredientes nas aulas de alimentos felizes. Então, às vezes o recurso financeiro que é passado, né, para a gente não é suficiente, ou a gente tem limitação de compra por conta de prestação de contas que a universidade acaba tendo, né? O colégio tem que prestar, na verdade. Então, quando a gente tem um dinheiro menos desburocratizado, vamos dizer assim, em relação à prestação de contas, fica mais fácil de usar, de aplicar e de diversificar, né? Eu penso muito nessa questão de evitar a monotonia alimentar, e não tem jeito, através dessa diversificação. É óbvio que a gente também encontra alguns alunos muito resistentes, isso é muito natural, né? Em essa geração é difícil. Qualquer profissional que trabalhe com essa inclusão de novos alimentos, a gente sabe que tem aquele pessoal que vai chegar mais resistente, mas a gente tenta dar um jeito de quebrar essas barreiras e, de fato, surpreender, né, através do sabor e do saber. Modelos produtivos atrapalham muito, né? Os tradicionais modelos produtivos. As pessoas chegam muito engessadas. E aí, de fato, apresentar novos alimentos é um desafio. Isso é uma forma, na verdade, é difícil. Né? Mas isso se
nome, raiz. Ué, professora raiz, eu vejo muito quando eu apresento a raiz. Não, a gente usa o tal. Então, gente, pelo amor de Deus, a concentração de vitamina A está na casca, não descarta. A gente trabalha muito com essa frente de aproveitamento integral do alimento, aproveitando cascas, sementes, caroços, e a gente encontra muita resistência no aproveitamento integral de alimentos que a gente sabe que é um uso sustentável, adequado, enfim. É isso, gente. Eu acho que esses são os 3 principais desafios. Tá certo. E para finalizar, o que você poderia falar para as pessoas que estão se interessando por essa área e quais as dicas que você poderia dar para elas? Eu, como professora que incentiva a alimentação adequada e saudável, eu acho que a gente precisa, daquele que está entrando na área, precisa acreditar na resiliência, precisa acreditar que, nossa, mas eu não consegui transformar aquela turma, eu tenho certeza que 2, 3 você conseguiu tocar. E de fato é um trabalho de formiguinha. Então acredite no seu trabalho, acredite que é possível transformar muitas vidas através desse trabalho. E eu trabalho com essa frente. A gente não vai impactar todos, a gente não vai afetar todos, mas aqueles que a gente consegue impactar, eu acho que já nos dão um gás, nos motivam, nos impulsionam a continuar com esse trabalho. Estamos aqui hoje com a Fernanda Travassos. Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre esse conteúdo que ela falou de desenvolvimento aí de produtos, a utilização integral dos materiais. Então, a gente fica por aqui. Até mais, né?